Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje eu vou falar sobre o abolicionismo no século XIX. Foi uma aula que eu criei para a gente discutir, né, no nosso debate do mês da consciência negra. Então, a gente teve, assim, discussões muito bacanas na aula, mas esse slide é dedicado às leis abolicionistas e aos atores desse momento histórico, certo? Vou falar sobre ele, vai cair na nossa avaliação final. E então é importante que vocês assistam esse vídeo, né, para saber aí, conhecer, dominar a matéria para a nossa avaliação, tá certo? Vamos aos slides. Bom, começo aí com esse título de haitianismo e vocês já vão entender por que eu falei disso. A gente volta lá para a independência do Brasil em 1822, quando o imperador e grandes proprietários, né, a elite brasileira, exigem, né, a manutenção da escravização como direito deles. Então, a escravização, por pressões, né, da elite, ela continua existindo. No entanto, esses proprietários, esses donos de escravos, eles tinham ali o medo de manter um sistema que pudesse, né, resultar em novas revoltas, em movimentos maciços contra eles próprios, contra os proprietários de terra. Por quê, gente? Lembram da independência do Haiti? O movimento lá no Haiti, ele partiu, né, o movimento de independência, ele parte dos escravizados. Então, ele parte da camada popular que se revolta contra os grandes proprietários, sai invadindo fazendas, matando o grande proprietário. Então, esse foi um medo que pairou por praticamente todos os países da América em relação a uma independência. A nossa independência aqui no Brasil foi uma independência conservadora, já conversamos sobre isso, conservadora por ter sido proclamada por um rei português, né? Ele era aí herdeiro do trono português e declara a nossa independência, o Dom Pedro I, e também conservadora por manter, né? Embora um país independente, o Brasil seria um país que ia continuar com a escravização. Então, nesse sentido, o fim do tráfico negreiro estava no centro do debate. E a gente vai ver por que até para que outros países reconhecessem a nossa independência, foi preciso, né, declarar aí o fim desse tráfico. A gente vai observar nos próximos slides. Quando a gente pensa na escravização, eu acho que o primeiro tipo de trabalho que a gente pensa é o trabalho no campo, né? Nas fazendas de café, de açúcar e de algodão. Mas os escravos eles eram muito utilizados nas atividades urbanas também. No século XIX, o crescimento das cidades litorâneas faz se multiplicar a modalidade da escravização, conhecida como escravização de ganho. Os escravizados, eles tinham uma autonomia diária, né, dada por os seus senhores. Ele não deixava de ser um bem de um senhor, né, ele não deixava de pertencer a um senhor, mas esse senhor permitia que eles pudessem buscar trabalhos nas ruas. Então, eles trabalhavam nos portos, eles podiam carregar e descarregar mercadorias de navios, em obras públicas, no comércio, né, na venda de comida e artesanato que os próprios produziam, mas tudo isso era autorizado pelo senhor, que ficava com uma parte boa do seu ganho, né, do dinheiro que esse escravizado recebia por esse trabalho. Então, se por um lado eles continuavam a ser tratados com dureza e crueldade, né, ou por serem escravizados somente, ou quando não trazia dinheiro suficiente, esse movimento, né, essa possibilidade de ganhar algum dinheiro faz com que as práticas culturais que reforçavam a identidade do negro no Brasil tomem as ruas. Então, seja na culinária, na música, no artesanato, na religiosidade, isso é importante a gente observar esse movimento, né, aí no século XIX. E, ao mesmo tempo, claro que esse escravizado ele tinha que voltar com o ganho dele da rua e dividir isso com o seu senhor. No entanto, só por ele ter, né, um ganho, um dinheiro, fez com que eles pudessem, né, guardar esse dinheiro e comprar cartas de alforria, que é o que eu vou explicar um pouco mais à frente.
Esse slide aí com imagens, e o que vai seguir também continua com imagens, é para mostrar, né, a questão dos escravos de ganho. Esses escravizados, eles vendiam frutas, né, eles estavam ali como comerciantes, eles realizavam serviços nas cidades. Então, essas imagens é para mostrar os tipos de serviços que eles podem realizar. Então, eles estão ali carregando, né, barris de água, de frutas, comercializando e tudo mais. E esse outro slide está representando aí os escravizados curandeiros, que tinham, né, conhecimento de ervas, de determinados tratamentos aí para alguns problemas, e também vendiam esse conhecimento, né? Eles saíam aí e cobravam por esse serviço de curandeiros. E no início do século XIX, a Inglaterra aboliu o tráfico negreiro nas suas colônias e iniciou, assim, uma política agressiva pela abolição do tráfico de escravizados em todo o mundo atlântico, todo o Oceano Atlântico, aí, tudo que cruzava. As elites agrárias no Brasil, elas se mantiveram quanto puderam, gente. Elas resistiram aí a essa tentativa inglesa pelo fim do tráfico. Mas os alunos sempre refletem muito sobre como a Inglaterra, que havia sido líder aí do tráfico transatlântico de escravizados por longos séculos, né, se transformou aí numa adversária do comércio de escravizado. Bom, existem aí alguns pontos. O primeiro deles é que, ao abolir o tráfico nas suas colônias, o governo inglês ele criou condições para que os colonos investissem em recursos, antes aplicado aí na compra de escravizados, né? E aí isso era muito importante na consolidação do sistema capitalista industrial inglês. O segundo é que o comércio, né, o fim do tráfico nas Antilhas inglesas obrigou os proprietários a empregar trabalhadores assalariados nos engenhos do açúcar. Então, como consequência, o açúcar, né, antilhano, ele se tornou mais caro que o brasileiro, porque gastava-se mais, né, na produção. E a terceira é a forte campanha abolicionista, né, na Inglaterra, que foi realizada aí por meio de petições anti-escravistas, né, e artigos que pressionaram aí o parlamento britânico a extinguir, né, o trabalho escravizado. Então, em 1827, para reconhecer, né, a independência do Brasil, a Inglaterra ela pressiona Dom Pedro a acabar com esse comércio. Tá? E em 1831, efetivamente um pouco antes de abdicar, o Dom Pedro I ele assina, né, a conhecida Lei para Inglês Ver. A gente até hoje usa essa expressão, e vocês são novos, talvez nunca tenham escutado falar nela, mas a gente fala hoje assim, existe essa lei, mas essa lei é para inglês ver. O que é isso, gente? É uma lei que existe, mas que na prática não funciona. Né? Ela está no papel para o inglês ver que está no papel, mas na prática o tráfico de escravizados continua existindo. Né? Em 1831, embora essa lei seja assinada, a gente continua recebendo escravos, né, fruto de tráfico. Ainda no século XIX, passa a existir alguns movimentos negros aí organizados. O ex-escravizado e advogado autodidata Luiz Gama, ele foi um dentre outros advogados dedicados a cobrar respeito às legislações restritivas ao tráfico, né? E também respeito à integridade dos negros cativos e libertos no Brasil. Ele fundaria o jornal abolicionista da época, o Gazeta da Tarde, que trataria de todos esses pontos defendidos por ele. E os movimentos contra a escravização passam a crescer no Brasil em várias regiões. As décadas de 30, né, de 1830 e 1840, mostram isso pra gente. Em sua maioria eram separatistas, como o trabalho que a gente realizou nesse trimestre aí das revoltas separatistas, como foi o caso da cabanagem, balaiada e a revolta dos malês, né? Cresce também a atuação das irmandades de negros nas cidades, que financiavam a alforria de escravizados de ganho. Vou explicar isso para vocês. Lembra que quando eu tratei aí no slide da escravização de ganho, eu falei que os escravizados eles guardavam parte, né, desse ganho, né, desse pagamento que eles recebiam para comprar carta de alforria? Pois bem, essas irmandades eram grupos de escravizados, né, alguns de ganho, em sua maioria todos de ganho, alguns cativos e alguns libertos. E esses escravos de ganho, eles juntavam o dinheiro deles em grupos, né, nessa irmandade, para que eles pudessem pagar a alforria de alguém.
Normalmente, eles escolhiam uma pessoa que poderia ganhar ainda mais sendo vendendo, né, a sua força de trabalho e tudo mais. Então, eles pagavam a escravizados fortes e tudo mais, ou os curandeiros que ganhavam bastante também, exatamente para que essas pessoas fizessem esse seu serviço já conhecido na cidade e o dinheiro ficasse integralmente para esse escravizado, porque ele contribuiria ainda mais para as irmandades, né, que eles pertenciam. Então, esse movimento, assim como o surgimento de moradias coletivas, os chamados cortiços, eles tornam a escravização cada vez menos viáveis, né? Tá cada vez mais caro ter um escravizado. Essa imagem aí, eu coloquei no slide para vocês verem como era uma irmandade. Essa em questão é a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Bom, se vocês observarem, essa bandeja aí está coletando os donativos para a Irmandade, que em geral eram destinados a quê, gente? A compra da alforria, a manutenção dos cortiços, né? Do interesse aí desses escravizados que se reuniam em grupos em prol, né? Do próprio grupo, né? Para libertar alguns escravos, e a intenção era, óbvio, libertar todos ao longo do tempo, né? Então, se a gente observar, tem gente de sapato, tem escravizados aí descalços, né? Esses descalços, eles são escravizados e mesmo assim eles estão doando, fruto desse ganho, né, dos escravos de ganho que saem, que conseguem aí algum donativo, né, algum dinheiro para doar para a Irmandade. Nesse slide aqui, a gente na imagem da esquerda eu quis mostrar um casamento, né? E eu quis mostrar exatamente para a gente perceber o envolvimento das populações negras do Rio de Janeiro em paróquias específicas da cidade. Então, a gente até percebe, pelo nome de algumas até hoje no centro da cidade, né? A gente vê que algumas igrejas, elas eram frequentadas pelos negros, e aqui é uma cerimônia, né, de matrimônio. E na imagem da direita, eu estou mostrando os cortiços, para vocês terem ideia, né, do que são essas habitações. Os cortiços, eles são grandes casas, né, onde os seus cômodos são alugados para diversas famílias, tá? Independente do número, então, da quantidade aí familiar. Então, tem cômodos com muita gente, cômodos um pouco com menos, mas todas essas famílias compartilham banheiro em comum, né? O que eles têm de residência é o cômodo, mas eles compartilham varais, como vocês estão percebendo aí, banheiros, o saneamento básico normalmente é bastante precário, né? Então, são habitações coletivas aí precárias, né? E são também, nesse momento que a gente está conversando aí, habitações para os negros alforriados, né? Que não pertencem, que não são mais escravizados. Então, não só, né, os ex-escravizados, mas também a população mais pobre da cidade, mas queria pontuar aí que os negros libertos residiam nessas habitações. E em 1845, a Inglaterra ela vai criar aí o Bill Aberdeen, tá? Que é uma lei que determina a apreensão dos navios negreiros no Atlântico. Gente, a Bill Aberdeen, ela provocou violentas reações, né, de políticos brasileiros, porque eles consideravam que essa medida era uma violação à nossa soberania, tá? Mesmo com reclamação, os ingleses, eles ignoraram as reações brasileiras e reforçaram ainda mais a fiscalização, tá? Isso significa que nesses anos aumentou bastante a questão da apreensão. Entre 1849 e 1841, cerca de 90 navios foram apreendidos pelos ingleses aí, navios que estavam trazendo escravizados aqui para o Brasil. E aí, em 1850, o Brasil aprova a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil.
Essa medida, gente, trouxe várias consequências, né? Os capitais que eram ali, a gente conversou isso na aula de Segundo Reinado, então os capitais que antes eram aplicados na compra dos escravos foram deslocados para outras atividades. Então, ocorre dessa forma um incremento das indústrias, né? Um desenvolvimento aí da indústria brasileira, alguns passaram a investir em ferrovias, né? Em telégrafos, nas navegações, e como saída para a obtenção de escravizados, o que aconteceu? Passou a acontecer o tráfico interno, né? O que a gente chama de tráfico interprovincial, que significa que é entre as províncias aqui do Brasil, mas eu acho que eu já estou até adiantando o que a gente vai falar no próximo slide. Vamos lá. O fim dessa importação, né, de negros do continente africano tornaria os escravizados mais caros. Então, além do tráfico interprovincial aí que eu falei no slide anterior, que eu acho que eu vou até repetir nesse, outras práticas, né, como procriação, né, você ter escravizado, ter filho e esse filho ser escravizado também. Outra reação foi o incentivo à imigração de mão de obra italiana e alemã, né? O número de escravizados ele ia diminuindo ao longo do tempo em várias regiões do Brasil, mas no Rio de Janeiro esse número não diminuía tanto. Por quê? Porque era o lugar onde se concentravam as elites, né? Principalmente as elites cafeeiras aí, que eram os proprietários de terra com maior poder econômico do país. Então, os proprietários do Rio de Janeiro ainda conseguiam comprar os escravizados, mas outros fazendeiros de outras regiões do país passaram a investir, né, no comércio na mão de obra imigrante, né, e o que fazia com que esses proprietários tivessem a mão de obra barata, ainda que assalariada, né, e até a questão do embranquecimento da população, que foi aí bastante incentivado pelo governo. Mais uma imagem, essa aí é da Fazenda Ponte Alta, que é um lugar em Barra do Piraí, que normalmente nossa escola vai, né? É a aula de campo do 8º ano, já famosa na nossa escola. Infelizmente, né, por conta da pandemia, esse ano a gente não pôde visitar a fazenda, mas ainda assim é uma fazenda de café que ainda tem todo o seu a sua história aí conservada, né? Eles conservam os locais das senzalas, os cafezais. Hoje é uma pousada, né? Hoje ele serve como lugar para as pessoas passarem dias e tal, mas tem aulas de história, né? Tem pessoas que teatralizam aí tudo o que acontecia na fazenda no século XIX. A partir de 1860, por uma série de movimentos que a gente já conversou na aula e que eu vou listar aí para vocês, o movimento pela abolição ganhou força aqui no Brasil. A crescente organização de irmandades, a fuga de escravizados para os cortiços, a participação dos negros na Guerra do Paraguai, que foi um ponto importante que eu falei na última aula, e a abolição da escravização nos Estados Unidos colocariam em xeque o sistema escravista no país. O poder dos senhores de escravizados aqui, no entanto, leva o Estado a adotar um modelo de abolição gradual, né? Pela pressão aí dos fazendeiros, pela grande influência deles na política, seja na Câmara, no Senado e no governo de uma forma geral, os rumos da abolição ela se encaminharia para ser lenta e gradual, né? Sem risco para os privilegiados, certo? Então, iria começar aí pelos recém-nascidos. A partir de 1871, entrava em vigor a Lei Rio Branco, conhecido como a Lei do Ventre Livre. Essa lei declarava livre os filhos da mulher escrava nascido a partir daquela data. As crianças livres elas ficariam com as suas mães até os 8 anos de idade e depois disso os senhores podiam optar por receber uma indenização do Estado ou exigir que os libertos trabalhassem para eles até completarem 21 anos. Então, a gente vê que é bem gradual mesmo, né, gente? Já está existindo aí a diminuição por conta do fim do tráfico, já está diminuindo o número aí de escravizados, porque o nascimento até então não deixava aí, né, não atendia a demanda, mas a lei do ventre livre demonstra aí que essa abolição viria de uma maneira muito lenta mesmo.
E se o Brasil ainda não tinha, né, definido aí pelo fim da escravização, o Ceará ele vai se tornar aí a primeira província a abolir a escravização. Nos anos de 1880, os escravistas eles representavam muito pouco do cenário econômico, né, e passaram a ser encarados de uma forma mais incisiva. No ano de 1884, o líder dos jangadeiros do Ceará, o Chico de Matilde, ele proíbe a circulação de navios negreiros naquela região, principalmente em direção ao Rio de Janeiro, que era o local que ainda tinha mais escravos, né? Sob pena desses navios serem saqueados. Essa iniciativa, né, esse impedimento do tráfico interprovincial no Ceará, né, na direção do Ceará para o Rio de Janeiro, que aí é bem distante territorialmente, faz com que o Ceará seja essa primeira província a abolir a escravização no país, mesmo ano de uma outra lei, né, a Lei Saravia-Cotagipe, que é conhecida como a Lei dos Sexagenários. Tá? Essa lei ela é instituída em 1885 e ela liberta os escravos com mais de 60 anos, gente, ficando dessa forma os libertos obrigados, a título de indenização, a trabalhar para os seus antigos donos por 3 anos. Vamos analisar aí, gente, que escravizado chegava a essa idade. Era uma coisa muito difícil de acontecer. Então, todas essas medidas, né, graduais, como a gente está falando, elas, embora elas estivessem, né, de maneira gradual, libertando esses escravizados, era muito difícil, assim, não era eficaz efetivamente para a libertação, né? E a gente ainda vai ter uma crítica à própria Lei Áurea, que libertou efetivamente, mas obviamente que ainda vai deixar muitos questionamentos para a gente. E é importante a gente falar que tanto a lei do ventre livre quanto a lei dos sexagenários, apesar, né, desse caráter restritivo de liberar pouco, né, os escravizados, elas previam alguns dispositivos legais que foram utilizados pelos escravizados para pleitear a alforria na justiça, ou seja, elas deixavam em aberto aí o que alguns advogados, né, e conhecedores aí do direito negociassem aí para o escravizado, né, que esses escravizados eles conseguissem pleitear acordos de alforria, negociar preço por sua liberdade e até questionar, né, o direito de propriedade do senhor para com o escravizado. Então, isso já mostrava também, isso já assim, representava para os proprietários um medo aí em relação à escravização. Já estava assim, para os proprietários, já estava muito claro que esse sistema não estava servindo mais a eles. Isso porque economicamente não estava mais rentável, tá, gente? Ninguém é bonzinho, não. E aí, como a gente já está observando, a partir da década de 1880, a campanha abolicionista ela se torna cada vez mais intensa, né? Associações e clubes voltam-se aí contra a escravidão, né? Fazendo propagandas, levantando fundos para compra de cartas de alforria, né? Como eu já falei aí ao longo da aula, algumas irmandades ganham força a partir de 1880, embora existissem antes disso também, né? E alguns profissionais, né? Como intelectuais, jornalistas, advogados, profissionais liberais, políticos e até mesmo fazendeiros, né, que não tinham mais poder de compra ou que também defendiam a questão da abolição, aderem a essa causa. Tá? A participação organizada de intelectuais na campanha abolicionista foi representada por 2 entidades principais, a Associação Central Emancipadora e a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. A primeira, dirigida aí pelo jornalista José do Patrocínio, ela difundiu suas ideias no jornal Gazeta do Rio. Já a segunda, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, ela, representada aí pelo Joaquim Nabuco, né, escritor e diplomata, e outros políticos do Império, ela vai mover aí uma campanha muito grande pela abolição, tá? Lá dentro do Parlamento Brasileiro. Então, além do movimento abolicionista, as fugas, rebeliões de escravos tornam-se ainda mais frequentes, né, nessa década. E em 1881, por exemplo, alguns escravos fugitivos, eles formaram no município de Santos, o litoral paulista ali, o quilombo do Jabaquara. Então, os abolicionistas ajudaram aí, né, nesse quilombo, então já é um movimento aí bastante importante.
E aí a situação ela passa a se tornar insustentável, né? A mobilização negra ela era muito intensa, né? E os setores que defendiam a abolição começaram a argumentar que a abolição libertaria os senhores da dependência da escravidão. Então, muitos proprietários, como eu falei aí um pouquinho, sem condições de impedir fugas e tudo mais, eles tomam a iniciativa de libertar seus escravizados, né? Em troca de permanecer aí com as suas terras e tudo mais. Então, diante dessa situação, né, a Lei Áurea chega em 1888 quase que como um consenso, né? Ela é aprovada pela Câmara do Império, né? E a Princesa Isabel, ela assina a lei, né, buscando aí uma estratégia e uma popularidade para um império que está em crise, certo? A gente vai ver que no ano seguinte, né, o Brasil já deixa de ser império e passa a ser uma república. Então, apesar de assinada em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel ela assina porque ela está substituindo o Dom Pedro I provisoriamente aqui no Brasil. Essa lei, a Lei Áurea, vai abolir a escravização, né, a escravidão, mas não vai sinalizar nenhuma ação inclusiva do negro na nossa sociedade. Ela declara aí os escravizados libertos e pronto, apenas isso. Então, os escravizados não receberam nenhum tipo de indenização, auxílio para começar a vida, né? Eles tiveram literalmente que se virar e no sentido de procurar o que fazer, né? Não tinha ajuda do governo, não tinha nada disso. Então, grande parte deles continuou a trabalhar para os seus ex-senhores em uma situação de dependência até análoga, né, muito semelhante aí à escravização, especialmente no Nordeste. Aqui no Vale do Paraíba Fluminense e Paulista, né, foi comum encontrar libertos que estabeleceram regimes de parcerias com seus antigos donos e tornaram-se assim pequenos sitiantes, né, dentro da propriedade do seu antigo senhor, né? Mas muitos passaram também a buscar trabalho nas grandes cidades, e principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Em São Paulo, a maior parte deles sem condições de concorrer em trabalho com os imigrantes que chegavam, foi obrigada a aceitar os trabalhos pesados e mal remunerados, e aqui no Rio, os ex-escravos tiveram um pouco mais de chance de conseguir trabalho nas indústrias, certo? Para a monarquia, a abolição ela causa a perda de um importante aliado político, os fazendeiros. Tá? Os setores agrários, que eram mais dependentes do trabalho escravo, ele fica aí ele se sentindo traído pelos governantes. Então, faz com que seja, né, um antigo aliado que hoje se volta contra o governo, mas isso também vai ser papo para nossa outra aula, uma aula do ano que vem, uma aula do 9º ano aí, que a gente vai falar de crise no Império, para falar da crise no Império e da proclamação da República. Bom, falei pra caramba nesse último slide, me despeço aqui de vocês. Mais uma vez, qualquer dúvida, me procurem antes da prova. Nossa prova vai ser na próxima sexta-feira. E estou aí à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Beijo, obrigada por assistir até aqui. Espero que todos estejam assistindo. E até a próxima aula.